Olavo de Carvalho, parte 62. História Oficial de 1964, escrita em O Globo, 19 de janeiro de 1999. Bom dia, professor, tudo bem? Ô, menino, bom dia, tudo bem com você? Eita puta que pariu, até que enfim você começou a ler de novo, hein? Oh, eu tava meio sumido, né, professor? Sortei a bomba na sua mão aí na anterior? É, sim, só que agora você vai ler um pedacinho aqui, você não vai fugir não, viu, seu bosta? Ah, leio sim, ó, tô até de gandola. Esse, tá de soldadinho de chumbo agora, né? Mas calma aí, quem vai começar a ler sou eu, hein? Tá bom, professor, à vontade. Então deixa aqui, ó. Eu leio o primeiro, ou você lê esta porra desse segundo aqui, tá bom? Você lê o resumo que eu penso lá de 64, tudo bem? Ah, tudo bem, professor. Dá até pra ler mais um pouquinho, se o senhor quiser, tá? Aí o senhor vai vendo aí até onde vai aí a tua paciência. Então vamos lá então, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que porra de dia que você tá olhando isso aí, que porra de horário. Mas vamos lá então para a leitura de A História Oficial de 1964. Presta atenção agora aqui, hein, porra. Presta atenção, eu escrevi isso há mais de 20 anos atrás. Na verdade é 25, tá? Vamos lá. Se houve na história da América Latina um episódio sui generis, foi a Revolução de Março. Ou, se quiserem, o golpe de abril, tá? Você chama do que você quiser. De 1964. Numa década em que guerrilhas e atentados espolcavam por toda parte, sequestros e bombas eram parte do cotidiano, gente. E a ascensão do comunismo parecia irresistível. O maior esquema revolucionário já montado pela esquerda neste continente foi desmascarado da noite pro dia, gente, sem qualquer derramamento de sangue, hein? Bem, o fato é tanto mais inusitado quanto se considera que os comunistas estavam fortemente encravados na administração federal, não é isso? Que o presidente da República, gente, apoiava ostensivamente a rebelião esquerdista no exército, hein? E que em janeiro daquele ano, Luiz Carlos Prestes, tá prestando atenção? Luiz Carlos Prestes, após relatar a alta liderança, em janeiro daquele ano, ele relatou à alta liderança soviética o estado de coisas no Brasil. Ele voltava para Moscou com autorização para desencadear, por fim, a guerra civil no campo, porra. Mas ainda a extrema-direita civil, gente, chefiada pelos governantes Adhemar de Barros, de São Paulo, e Carlos Lacerda, do Guanabara, tinha montado um imenso esquema paramilitar, mais ou menos clandestino, que totalizava não menos de 30 mil homens armados de helicópteros, bazucas, metralhadoras e dispositivos, a opor à ousadia comunista uma reação violenta. Tudo estava, enfim, preparado para um formidável banho de sangue. Põe essa porra para lá, menino, que tá meio escuro aqui. Vai arrastar. Bom, se arrastar aí, tudo bem. Vamos lá, professor. Tá aqui. Muito bem, pessoal. Na noite do 31 de março de 1º de abril, vai prestando atenção aí, hein? Uma mobilização militar, meio improvisada, bloqueou as ruas, pós a liderança esquerdista para correr e pôs a liderança esquerdista para correr e instaurou um novo regime num país de dimensões continentais. Sem que houvesse, na gigantesca operação, gente, mais de 2 vítimas, um estudante baleado na perna, acidentalmente, por um colega, e um líder comunista, Gregório Bezerra, severamente maltratado por um grupo de soldados do Recife.
As lideranças esquerdistas, gente, que até a véspera se gabavam do seu véu respaldo militar, fugiram em debanda para dentro das embaixadas, enquanto a extrema-direita civil, que acreditava ter chegado sua vez de mandar no país, foi cuidadosamente imobilizada pelo governo militar, não é isso? E acabou por desaparecer do cenário político. Pois é, foi isso aí mesmo, tá? Os milicos puseram a direita para correr, meus filhos. Qualquer pessoa, no pleno uso da razão, percebe que houve aí um fenômeno estranhíssimo, que requer investigação. No entanto, a bibliografia sobre o passado, pessoal, sendo de natureza predominantemente revanchista e incriminatória, acaba por dissolver a originalidade do episódio numa sopa reducionista, onde tudo se resume aos lugares comuns da, presta atenção, violência e da repressão. Incumbidos de caracterizar magicamente uma etapa na história onde o sangue e a maldade aparecem bem menos do que seriam normal esperar naquelas circunstâncias, não é isso? Muito bem. Os 300 esquerdistas mortos após o endurecimento repressivo com que os militares responderam à reação terrorista da esquerda em 1968, representam uma taxa de violência bem modesta para um país que ultrapassou a centena de milhões de habitantes, porra. Principalmente quando comparada aos 17 mil dissidentes assassinados pelo regime cubano, numa população 15 vezes menor. Com mais nitidez ainda, gente, na nossa escala demográfica, os 2 mil prisioneiros políticos que chegaram a habitar os nossos cárceres foram rigorosamente um nada em comparação com os 100 mil que abarrotavam as cadeias daquela ilhota do Caribe. E é ridículo, porra, supor que, na época, a alternativa ao golpe militar fosse a normalidade democrática, cacete. Essa alternativa simplesmente não existia, gente. A revolução destinada a implantar aqui um regime do tipo fidelista, com apoio do governo soviético e da Conferência Transcontinental de Havana, já ia bem adiantada, gente. Longe de se caracterizar pela crueldade repressiva, não é isso? A resposta militar brasileira, seja em comparação com os demais golpes da direita na América Latina, ou seja, com a comparação com a repressão cubana, se destacou pela brandura de sua conduta e por sua habilidade de contornar com o mínimo de violência uma das situações mais explosivas já verificada na história deste continente, tá certo? No entanto, a historiografia oficial, gente, repetida ad nauseam pelos didáticos, pela TV, pelos jornais, por tudo essas porra aí, consagrou uma visão invertida e caricatural dos acontecimentos, enfatizando até a demência, os efeitos singulares de violência, e omitindo sistematicamente os números comparativos que mostrariam, sem abrandar, é claro, a sua feiura moral, a sua perfeita inocuidade histórica, porra. Por uma coincidência, pessoal, das mais irônicas, foi a própria bandura do governo militar que permitiu a intronização da mentira esquerdistas como história oficial, cacete. Inutilizada para qualquer inutilizada para qualquer ação armada, a esquerda se refugiou nas universidades, nos jornais e no movimento editorial, instalando aí sua principal trincheira, não é isso? O governo, gente, influenciado pela teoria goebbeliana da panela de pressão,
que afirmava a necessidade de uma válvula de escape para o ressentimento esquerdista, jamais fez o mínimo esforço para desafiar a hegemonia da esquerda nos meios intelectuais, porra! Considerados militarmente inofensivos numa época em que o governo ainda não tomava conhecimento da estratégia gananciosa gramscista e não imaginava ações esquerdistas senão de natureza insurrecional leninista. Esse aí é o problema, tá, gente? Bem, mas vamos lá. Deixados à vontade no seu feudo intelectual, os derrotados de 1964, gente, obtiveram, assim, uma vingança literária, monopolizando a indústria das interpretações do fato consumado. E quando a ditadura se desfez por mero cansaço, a esquerda, intoxicada de Gramsci, já tinha tomado consciência das vantagens políticas da hegemonia cultural e apegou-se com redobrada sanha ao seu monopólio do passado histórico. É por isso que a literatura sobre o regime militar, gente, em vez de se tornar mais serena e objetiva com a passagem dos anos, não é isso? Tanto mais assume o tom de polêmica e denúncia, quanto mais os fatos se tornam distantes e os personagens desaparecem nas brumas do tempo, tá certo? Mais irônico ainda, meus filhos, é que o ódio não se atenue nem mesmo hoje em dia, quando a esquerda, levada pelas mudanças no cenário mundial, já vem se transformando rapidamente naquilo que mesmo os militares brasileiros desejavam que fosse uma esquerda social-democrática parlamentar. A europeia, desprovida de ambições revolucionárias de estilo cubano. O discurso da esquerda intelectual atualmente coincide em gênero, número e grau com o tipo de oposição que na época era não somente consentido como incentivado pelos militares, que viam na militância social-democrática uma alternativa saudável para a violência revolucionária. Bem, pessoal, durante toda a história da esquerda mundial, os comunistas voltaram seus concorrentes, voltaram a eles, os social-democratas, um ódio muito mais profundo do que aos liberais e capitalistas, Mas o tempo deu ao renegado Kautsky a vitória sobre a truculência leninista. E os nossos militares tudo fizeram justamente para apressar essa vitória, porque continuar a considerá-los fantasmas de um passado tenebroso, em vez de reconhecer neles. Peraí. Menino, acende essa outra porra dessa luz aqui que tá ficando escuro aqui. Ô, professor. Ah, tá na mesma iluminação, mas eu começo a ler, eu começo a ficar escuro. Acende essa luzinha aqui, põe esse celular aí em cima aí. Isso. Aqui, professor. Melhorou? Melhorou. Melhorou ou não? Bora deixa que tá melhor. Vamos lá, tá terminando esse pedacinho aqui. Onde eu parei, porra? Ó, o senhor tava falando que os militares, eles tinham na truculência e tal. Tá, já achei. Delegado Kautsky, vitória truculenta leninista. É bom, ok. E se os nossos militares tudo fizeram justamente para apressar essa vitória, por que continuar a considerar os fantasmas de um passado tenebroso, em vez de reconhecer neles precursores de um tempo que é melhor para todos, inclusive para os esquerdistas, Para complementar, minha gente, muita gente na própria esquerda já admitiu não apenas o caráter maligno e suicidário da reação guerrilheira, mas contribuição
positiva do regime militar à consolidação de uma economia voltada predominantemente para o mercado interno, não é isso? Uma condição básica da soberania nacional. Bem, pois bem, tendo em vista o preço modesto que esta nação pagou em vidas humanas, tá certo? Para a eliminação daquele mal e a conquista deste bem, não estaria na hora de repensar a Revolução de 1964, gente, e remover a pesada crosta de slogans pejorativos que ainda encobrem a sua realidade histórica, porra? Eu acho que... Professor, o senhor escreveu isso em 99. Eu terminei uma graduação em uma licenciatura recentemente, acrescentando inglês nela, né, de letras, esse ano. E ainda na matéria da Faculdade de Letras ainda estão falando bastante de ditadura militar, 1964, liberdade. Esses porra não vão parar com isso, né? Apesar que a geração que vai pegando essas informações também tá cagando pra essa conversa aí, eles nem ligam. Essa juventude de hoje, eles não entendem mais as coisas, né? Não liga o cré com o ré. Uma hora vai acabar essa porra aí, pode ter certeza. Espero. Mas lê o próximo aí, vai, para de papinho. Tá bom. Resumo do que penso sobre 1964. Parece o mesmo título, professor. Não, o primeiro é a história oficial, porra. Agora é o resumo. Tá. Vamos lá. Foi escrito no BAH. É isso mesmo? B-A-H? Porra, é um jornal que tinha lá no Rio Grande do Sul, né? Tá. Entendi, porque é o BAH. BAH, Jornal Universitário Gaúcho, maio de 2004. Tudo o que tenho lido sobre o movimento de 1964 divide-se nas seguintes categorias: A. Falsificação esquerdista, camuflada ou não sob a aparência acadêmica respeitável. B. Apologia tosca e sem critério, geralmente empreendida por militares que estiveram de algum modo ligados ao movimento e que têm dele uma visão idealizada. Toda a bibliografia somada não tem valor intelectual nenhum, serve apenas de matéria-prima, muito rudimentar, para um trabalho de compreensão em profundidade que ainda nem começou. Para este trabalho, a exigência preliminar, até hoje negligenciada, é distinguir entre o golpe que derrubou João Goulart e o regime que acabou por prevalecer nos 20 anos seguintes. Contra o primeiro, nada se pode alegar de sério. João Goulart acobertava a intervenção armada de Cuba no Brasil em 1961. Estimulava a divisão nas Forças Armadas para provocar uma guerra civil. Desrespeitava cinicamente a Constituição e elevava os gastos públicos até as nuvens, provocando uma inflação que reduziu o povo à miséria, da qual prometia tirá-lo pelo expediente enganoso de dar aumentos salariais que a própria inflação tornava fictícios. A derrubada do presidente foi um ato legítimo, apoiado pelo Congresso e por toda a opinião pública, expressa na maior manifestação de massas de toda a história nacional. Sim, a marcha da família com Deus pela liberdade foi bem maior do que todas as passeatas subsequentes contra a ditadura. É só ler os jornais da época, os mesmos que hoje falsificam sua própria história, e você tirará isso a limpo. O clamor geral pela derrubada do presidente chegou ao auge em 2 editoriais do Correio da Manhã, que serviram de incitação direta ao golpe. Sob os títulos Basta e Fora, ambos foram escritos por Otto Maria Carpo,
um escritor notável que depois se tornou o principal crítico do novo regime. Por esse detalhe, você percebe o quanto era vasta e disseminada a revolta contra o governo. O golpe não produziu diretamente o regime militar. Este foi nascendo de uma sequência de transformações, quase golpes internos, cujas consequências ninguém poderia prever em março de 1964. Na verdade, não houve um regime militar. Houve 4 regimes muito diferentes entre si. O primeiro, o regime saneador e modernizador de Castelo Branco. O segundo, o período de confusão e opressão que começa com Costa e Silva, prossegue na junta militar e culmina no meio do governo de Médici. O terceiro, o período Médici propriamente dito. E quarto, a dissolução do regime com Geisel e Figueiredo. Quem disser que no primeiro desses períodos houve restrição séria à liberdade estará mentindo. Castelo demoliu o esquema político comunista sem sufocar as liberdades públicas. Muito menos houve nessa época qualquer violência física, exceto por parte dos comunistas, que praticaram 82 atentados, antes que no período seguinte viessem a ditadura em sentido pleno, as repressões sangrentas, o abuso generalizado da autoridade. O governo Médici é marcado pela vitória contra a guerrilha, por uma tentativa fracassada de retorno à democracia e por um sucesso econômico estrondoso. O Brasil era o 46º na economia mundial do mundo, Subiu para o 8º lugar na era Médici, caindo para 16º na era Sarney e Lula. Geisel adota uma política econômica socializante, da qual pagamos o prejuízo até hoje. Tolera a corrupção, inscreve o Brasil no eixo terceiro-mundista anti-americano e ajuda Cuba a invadir Angola. Um genocídio que não fez menos de 100 mil vítimas. O maior dos crimes da ditadura e o único autenticamente hediondo, contra o qual ninguém diz uma palavra, porque foi a favor da esquerda. Figueiredo prossegue na linha de Geisel e nada lhe acrescenta. Mas não se pode negar-lhe o mérito de entregar a rapadura quando já não tinha dentes para roê-la. É uma estupidez acreditar que esses 4 regimes foram unidades entre si, podendo ser julgados em bloco. Na minha opinião pessoal, Castelo foi um homem justo e um grande presidente. Médici foi o melhor administrador que já tivemos, apesar de mau político. Minha opinião sobre Costa, a junta militar, Geisel e Figueiredo não pode ser dita em público sem ferir a decência. Em 1964, eu estava na esquerda. Por 20 anos odiei e combati o regime, mas nunca pensei em negar suas realizações mais óbvias, como hoje se faz sem nenhum respeito pela realidade histórica, nem em ocultar por baixo de suas misérias os crimes incomparavelmente mais graves praticados por comunistas, que agora falseiam a memória nacional para posar de anjinhos. Terminei, professor. Ei, a gente vai embora? Ó, não sei, professor, tem um aqui que é bem pequenininho, o senhor poderia terminar lendo ele, o que o senhor acha? Qual, esse aqui, do tempo? É esse. Tá bom, então eu leio mais um pouquinho, dá mais uns 2 minutinhos, né? É rápido esse daí, é bem curtinho, ó, só 2 parágrafozinhos apenas. Tá bom, então vamos terminar com esse então, pessoal, ó. O tempo dos militares e o dia de hoje, né? Eu escrevi isso no Globo em 1º de janeiro de 2005, tá? Era sobre um artigo, eu escrevi dentro de um artigo que se intitulava Droga é Cultura. Perfeito? Foi o seguinte, foi uma resenha praticamente, certo? Do ponto de vista do direito à vida, a diferença entre o tempo dos militares e os dias de hoje é simples e autoevidente.
Naquela época, havia tranquilidade para a maioria dos brasileiros, tá certo? Mas não para a pequena elite esquerdista, que tinha boas razões para sentir-se ameaçada. Hoje, gente, essa elite, 10.000 pessoas no máximo, desfruta de todas as garantias de paz e segurança que a prosperidade à sombra do governo pode oferecer, enquanto os demais brasileiros vivem expostos ao terror cotidiano nas mãos dos narcotraficantes, assaltantes, homicidas e sequestradores, porra. Passamos de uma relativa igualdade capitalista, gente, à cruel e cínica desigualdade socialista eco. Em cima, a nomenclatura arrogante, prepotente, onissapiente, segura de si, vivendo às custas do Estado sob a proteção de guardas armados. Embaixo o povo, sem meios de defesa, entregue aos caprichos de delinquentes sanguinários. Pois bem, tão egoísta e desavergonhada... Porra, cacete! Tão egoísta e desavergonhada é essa elite que chora mais e despende mais dinheiro público, certo? Pelos seus 300 velhos companheiros, terroristas mortos pela repressão militar. Eles choram mais por estes aqui do que pelos 50 civis desarmados que são anualmente assassinados por bandidos neste país. Terminamos, menino. Agora chega, tá bom? Valeu, professor. Pessoal, obrigado pela parceria. Lembrando que esses artigos estão todos no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. E nós estamos fazendo a leitura em série de todos os artigos. Perfeito? Você pode acessar a playlist aí, Olavo de Carvalho, e pegar todos os artigos lidos até o momento. Nós estamos praticamente, passamos um pouquinho. Não, porra, tá na metade. 309? Olha só, o livro tem 620. Tá na metade do livro. Já tá demorando para acabar esse livro, hein, menino? Você terminou um monte de livro aí e esse aqui tá devagarzinho. Professor, é que esse aqui a gente escreve devagarzinho, poucos trechos aí para ficar mais leve pro pessoal ir assimilando. Valeu, pessoal. Tchau, até mais. Ei, tchau, pessoal. Fica com Deus aí e depois a gente volta para ler de novo, tá bom? Tchau, tchau. Foi aí? Acabou, professor.